Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos. Nesta sequência de vídeos, nós trataremos agora de ácidos carboxílicos. Esse assunto você encontra no capítulo 13 do livro Introdução à Química Orgânica, e as regras que nós apresentaremos estão todas de acordo com as últimas recomendações da IUPAC. Nesse vídeo, especificamente, nós trataremos da estrutura geral de ácidos carboxílicos e vamos apresentar uma série de exemplos sobre ácidos de ocorrência natural e sintéticos e suas propriedades. Falando inicialmente sobre a estrutura geral de ácidos carboxílicos, nós já vimos em todos os vídeos anteriores que os compostos orgânicos são organizados, né, mesmo em classes em função de uma unidade básica, que é o grupo funcional. No caso de ácidos carboxílicos, o grupo funcional corresponde à carboxila, COOH, cuja fórmula geral nós representamos genericamente como RCOOH ou RCO2H. Esse R pode ser um átomo de hidrogênio, pode ser um grupo alquil ou pode ser inclusive um grupo aromático, tá? Ou seja, essa é a estrutura, esse é o grupo funcional que caracteriza ácido carboxílico, tá? Ele é chamado de carboxi ou grupo carboxílico. E aqui nós temos dois exemplos dos dois ácidos carboxílicos mais simples. O primeiro deles, genericamente, vulgarmente conhecido como ácido fórmico, tá? É o grupo R, ali no caso seria o hidrogênio. Tem apenas um átomo de carbono. Como eu disse, você tem uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, e uma outra hidroxila ligada ao átomo de carbono. Outro ácido também muito comum, como no vinagre, por exemplo, é o ácido acético, em que ele é formado pelo grupo carboxila e aqui o grupo metila, que é um grupo mais simples, tá? Esse é o ácido acético. E que são dois exemplos, e a estrutura do grupo carboxílico está representado em azul aqui nessas duas fórmulas. Para que vocês tenham uma ideia da importância do grupo carboxila nos compostos orgânicos, eu vou apresentar para vocês nos próximos slides uma série de exemplos de substâncias que apresentam esse grupo funcional e que tem grande aplicação industrial, tá? Vou apresentar substâncias sintéticas e substâncias naturais. Um exemplo aqui de substância sintética de grande valor econômico é essa cuja fórmula está apresentada aqui à direita, que a carboxila está em azul, e você observa que isso aqui é derivado do ácido acético. Essa unidade em azul corresponde, se aqui tivesse um grupo CH3, se fosse CH3 e não CH2, seria o ácido acético. Então, isso aqui é um derivado do ácido acético. Esse composto tem aqui uma função éter também, que vocês observam claramente, e derivada do fenol, e, na verdade, derivada do 2,4-diclorofenol. Esse composto, então, conhecido como ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Ele é geralmente conhecido pela sigla 2,4-D, que é uma forma resumida, vocês observam na embalagem comercial, está aqui, olha, 2,4-D, tá? E ele foi sintetizado pela primeira vez em 1941 por pesquisadores ingleses e americanos, tá? Originalmente, essa substância foi desenvolvida tendo em mente uma aplicação como arma química, tá? Mas até nunca chegou a ser utilizado para esse propósito especificamente. Mas em 1942 foi demonstrado que essa substância tinha efeito importante sobre o crescimento de plantas, ou seja, atuava como herbicida. Até então, os herbicidas utilizados, ou seja, substâncias empregadas
para controle de plantas daninhas eram substâncias inorgânicas que eram empregadas em grandes quantidades, tá? Causando muita poluição ambiental, muitos problemas. Mas com a descoberta das propriedades herbicidas do 2,4-D, em 1945, se observa que apenas 3 anos após essa descoberta, ele começou então a ser comercializado com o nome de Redone pela American Chemical Paint Company. Em 1946, ele era o princípio ativo do outro agrotóxico empregado, o agroquímico, de nome Agroxome, que era comercializado pela ICI, ou Imperial Chemical Industries, na Inglaterra. Aqui é um comentário que é o seguinte: você observa que naquela época, década de 40, uma propriedade era descoberta e pouco tempo depois o produto já estava no mercado. O mesmo aconteceu com o DDT, que é o inseticida. Hoje em dia, o prazo para você colocar uma substância no mercado é muito maior, uma vez que uma série de testes relacionados à toxicidade, efeitos crônicos, toxicidade aguda, efeitos ambientais e etc., são requeridos para se conseguir um registro. Naquela época, esse rigor, essa atenção não existia. O 2,4-D, como eu disse, tem essa propriedade herbicida, e mais do que isso, ele se tornou tão importante que ainda é usado nos dias de hoje, tá? Porque ele é um herbicida seletivo, ou seja, ele mata alguns tipos de plantas que são conhecidas como folhas largas e não é tóxico a ponto de matar a planta para o que nós chamamos de folhas estreitas, que são as gramíneas, como trigo, arroz, milho. Ou seja, numa plantação de arroz ou milho, em que está infestada com outras plantas daninhas, tá? Esse composto pode ser utilizado e as plantas, os interesses, de interesse comercial, ou seja, as culturas, elas não são afetadas. Isso é extremamente importante na agricultura, quando você tem um produto que seja seletivo para o alvo desejado. Essa propriedade tornou o 2,4-D um herbicida de grande valor comercial, inclusive nos dias de hoje. Em função dessa propriedade, é claro, muitos compostos análogos ao 2,4-D foram desenvolvidos e com pequenas alterações estruturais, mas mantendo a fórmula de um modo geral, e são utilizados na agricultura. Só para vocês terem uma ideia, a produção nos Estados Unidos desse tipo de classe de composto, não apenas o 2,4-D, mas outros análogos ao 2,4-D, é superior a 32 mil toneladas por ano. Tá? Existem mais de 1.500 formulações à base desse tipo, não do 2,4-D especificamente, mas de compostos análogos com combinações diferentes de outras substâncias, ou seja, com formulações diferentes. São mais de 1.500, para vocês terem uma ideia da importância comercial desse tipo de composto, em outras palavras, que é um ácido carboxílico como grupo funcional principal. É claro que para a atividade, toda a molécula é importante, e não apenas o grupo carboxílico. Eu apresento agora um exemplo de uma substância natural que tem o grupo carboxílico. Você observa aqui nessa fórmula, aqui está a carboxila, ou grupo carboxílico, ou o grupo carboxi. Na nomenclatura nós veremos isso. E também derivado aqui do ácido acético, olha, isso aqui é um grupo CH2, tá? E ligado a este carbono, ao CH2, você tem essa unidade, esse aqui é o indol. O nome deste composto é ácido indol 3-il acético. A numeração aqui começa do 1, 2, 3, indol 3-il. Então, isso aqui é o grupo substituinte ao ácido acético, conhecido como IAA. Essa substância ela é um regulador endógeno do crescimento de plantas e está envolvido nos processos de divisão, diferenciação e alongamento de células vegetais. Tá? Durante um processo de enraizamento, por exemplo, crescimento de raízes,
é estimulado, tá, por esse tipo de substância, que é chamado de regulador endógeno. A substância é muito importante. Existem, inclusive, reguladores não endógenos ou sintéticos que são empregados na agricultura para estimular o enraizamento de plantas e, com isso, você obter novas mudas por meio desse tipo de técnica. Uma outra substância também, que é uma substância natural, está aqui destacado em azul o grupo carboxílico. Você observa que é uma substância muito complexa do ponto de vista estrutural. É uma substância que tem vários anéis, olha, 1, 2, 3, 4 anéis, tem um quinto anel aqui. É uma substância policíclica, com vários grupos funcionais. Você tem aqui uma insaturação, um grupo alqueno, você tem aqui um álcool, você tem um outro álcool aqui, com a estereoquímica definida, e aqui uma função química chamada de lactona, tá? Que nós trataremos em outros vídeos. Ou seja, é uma substância extremamente complexa. Essa substância, conhecida como ácido giberélico, tá? Representada pela sigla GA3, é um hormônio de crescimento de plantas, que foi originalmente isolado do fungo Gibberella fuscuroi, daí o nome de ácido giberélico. E como existem muitos compostos com esse esqueleto, com essa estrutura geral, esses compostos são genericamente conhecidos como giberelinas, tá? E o GA3 ele foi comercializado para muitos fins desde 1957, e principalmente para a quebra de dormência de sementes de batata, tá? E para induzir a germinação de sementes de cevada para a produção de cerveja. Ou seja, são substâncias que têm essa ação hormonal, e uma quebra de dormência corresponde ao seguinte: uma semente ela gasta um tempo para germinar, e algumas sementes esse tempo é muito longo, que é o chamado tempo de dormência. Então, para estimular essa germinação ocorra de uma forma uniforme e mais rapidamente, esse tipo de substâncias são empregadas. Então, é muito importante na agricultura, tá? E observe que é uma substância natural isolada de fungo. Aqui estou apenas com um único exemplo do GA3, mas existe toda uma série de hormônios estruturalmente parecidos, conhecidos genericamente pelo nome de giberelinas. Em destaque em azul está o grupo carboxílico. Uma outra substância muito comum, ela é sintética, muito conhecida, é o chamado ácido acetil salicílico. Esse ácido acetil salicílico, cuja fórmula está representada aqui ao lado, o grupo carboxy destacado em azul. Aqui nós temos uma representação tridimensional dessa molécula, para ilustrar, para vocês terem uma ideia da sua forma em 3 dimensões. Tá? Esse ácido acetil salicílico é uma substância sintética que foi preparada pela primeira vez em 1987 pelo químico alemão Felix Hoffmann. E ele fez isso a partir do ácido salicílico. O ácido salicílico é apenas essa unidade sem esse grupo acetil aqui. É o hidroxi 2-hidroxibenzoico, como nós veremos adiante. Tá? Ele foi registrado pela empresa Bayer em 1899 com o nome de aspirina. É conhecido também como AAS. Era muito comum encontrarmos esse comprimido infantil, AS infantil, por exemplo. Esse AAS, tá? É o tal são as primeiras letras do nome do ácido acetil salicílico, tá? Aqui você tem uma imagem do Felix Hoffmann, tá? Que ficou muito famoso por essa síntese, e a aspirina é um dos compostos mais comercializados em maior escala no mundo até hoje. Isso aqui é uma propaganda original da época, tá?
A origem disso, né? A letra A vem de aspirim, do nome aspirim, vem de acetil, tá? Ácido acetil. Tá? O nome em inglês é acetil salicylic acid, tá? Em inglês. E o S vem de espirim, que significa ácido salicílico, tá? Aqui está o nome em inglês. Espirim, tá? É o princípio ativo de Spirea, que é uma planta, o qual também é denominado de ácido espírico, usado até hoje como sinônimo de ácido salicílico. Então, você tem um nome comercial que é aspirina, você tem um nome sistemático que é ácido acetil salicílico, de onde vem também essas letrinhas AAS. O salicílico, por que salicílico? O ácido salicílico ele foi obtido também a partir de uma substância natural, eu vou mostrar no próximo slide, chamada de salicilina, que foi isolada da casca de salgueiro. Aqui tem uma imagem muito bonita dessa planta conhecida vulgarmente como salgueiro chorão. Você observa que as folhas, os ramos caem, é muito comum nas beiras de rios, tá? Na Europa, na Inglaterra, essa planta é muito comum, tá? Existem várias espécies do gênero Salix. O salgueiro faz parte do gênero Salix, da família Salicaceae, tá? E eu peguei essa imagem do salgueiro chorão para mostrar para vocês, mas são muitas espécies de salgueiro. A salicilina, ela foi isolada em 1827. Observa bem. É claro que em 1827 não se sabia a fórmula estrutural, a teoria estrutural de química orgânica não existia. Nós vimos que existe ali no ácido acetil salicílico, e veremos na salicilina, tem uma unidade que é derivada do benzeno, que é o núcleo benzênico. Não existia fórmula de benzeno. Isso só veio ser proposta por Kekulé no início da segunda metade do século XIX, tá certo? De modo que a substância foi isolada, mas não se sabia a sua estrutura, como não se sabia a estrutura de muitas substâncias orgânicas na época. A química orgânica ainda estava sendo desenvolvida, tá? Outra planta, que é essa Filipendula ulmaria, tá? São das flores de Spirea ulmaria, que é uma planta da família rosácea, que depois foi renomeada de Filipendula ulmaria, mas essa planta era chamada de Spirea ulmaria. E aqui você observa uma imagem, tá? Pequena, eu reconheço, mas é uma plantinha com uma flor muito bonita. Então, dessas flores que foi isolada o salicilato de metila, que também era uma fonte para a produção do ácido salicílico. Então, você observa que o ácido salicílico é sintético, ele era obtido a partir da salicilina e do salicilato de metila. Salicilato de metila foi obtido a partir da Spirea ulmaria, daí veio o nome aspirina, né? Ou seja, derivado. E salicílico, ou seja, o AS, vem lá também do nome da planta, Salix. Eu gosto de chamar a atenção desses aspectos porque o desenvolvimento da química orgânica, a nomenclatura de química orgânica, e nós veremos muito sobre nomenclatura, estamos dando exemplos aqui de nomes, às vezes sistemáticos e outros não sistemáticos, e mesmo os nomes sistemáticos, parte dele, às vezes, está associado, de alguma forma, à origem da substância. Em outras palavras, existe uma forte relação entre a nomenclatura de orgânica e vários aspectos de biologia. Eu falei então para vocês da salicilina, que ela é isolada das cascas do salgueiro. Então eu apresento para vocês aqui a fórmula da salicilina, tá? E é um composto, né, glicosilado. O que significa glicosilado?
significa que tem uma unidade derivada de glicose como parte da molécula. Então, aqui em preto, tá? É a parte derivada da glicose. A glicose tem aqui no lugar desse oxigênio um grupo OH, que foi substituído por essa unidade aromática, que é um álcool, tá? Então, a partir da hidrólise da salicilina, são obtidos glicose e o álcool salicílico. Então, quando se realiza a hidrólise, essa ligação é quebrada, tá? Essa ligação é quebrada, e daí nós temos a glicose e o álcool salicílico. Essa substância tem esse nome genérico. Você observa que ela tem um grupo fenol, tem um grupo que é a função álcool. Esses grupos, a nomenclatura desses grupos, nós apresentamos em vários vídeos anteriormente, tá? Aqui eu estou empregando os nomes não sistemáticos para que vocês associem com o nome do produto natural. Esse álcool salicílico, ao sofrer oxidação, ou seja, eu botei aqui em azul, essa oxidação implica na conversão do grupo OH do álcool no grupo carboxila. Agora nós temos o ácido salicílico, tá? Esse ácido salicílico é então submetido a uma reação que a gente chama de acetilação. Nós introduzimos aqui, tiramos esse hidrogênio e colocamos um grupo acetil, daí o nome do ácido acetil salicílico. Ou seja, o ácido acetil salicílico é uma substância sintética obtida a partir da salicilina ou a partir de um outro composto, como eu falei, que é o salicilato de metila, cuja transformação eu não apresento aqui. Em outro momento nós veremos isso. Aqui apenas para mostrar para vocês como uma fonte natural, de um produto natural, tá? Deu origem a um medicamento que é ainda empregado em muito grande, muito larga escala nos dias de hoje. Provavelmente é muito difícil encontrar uma pessoa que nunca tomou uma aspirina ou um AS ou algum outro analgésico que contenha ácido acetil salicílico. Algumas pessoas são alérgicas ao ácido acetil salicílico, têm irritação no estômago, podem vir até ter hemorragia estomacal e pode ter efeitos colaterais, como ocorre com qualquer fármaco, com qualquer substância. Algumas pessoas são mais sensíveis, mas, independentemente disso, é um dos fármacos empregados em maior larga escala em termos de quantidade de produção. Eu vou chegando ao fim deste primeiro vídeo, dessa primeira parte, onde eu estou ilustrando para vocês, dando exemplo de substâncias comuns do conhecimento do público em geral, empregadas em grande escala como medicamento, como agroquímicos, que apresentam o grupo carboxílico como um dos grupos principais. E dei exemplo de ácidos de ocorrência natural, e eu termino agora essa primeira parte apresentando vários ácidos carboxílicos de ocorrência natural. Muitos são ácidos saturados, são simples, são encontrados na natureza e recebem um nome não sistemático, geralmente associado à sua fonte de obtenção. Nós vimos que o ácido giberélico, por exemplo, tem este nome em função do nome do micro-organismo, do fungo Giberella fujicuroi. Tá? Então, alguns exemplos que eu apresento para vocês estão aqui. O ácido carboxílico mais simples é conhecido pelo nome de ácido fórmico. Esse nome é em função da origem. Ele era obtido pelo aquecimento, destilação, né? Pega uma quantidade grande de formiga, põe num frasco, submete a aquecimento. Formiga tem né? E na presença de água, isso é destilado, esse ácido que elas produzem é então obtido. Quando uma formiga pica o pé ou a mão de alguém e você sente aquela dor em função dessa picada, ela injeta uma quantidade aí de ácido fórmico, que é o que queima nesse processo dessa mordida
da formiga. E esse nome vem do latim formica, formiga do latim. E o ácido produzido pela formiga é o ácido fórmico. O outro ácido que é muito comum é o ácido acético, principal componente do vinagre que nós utilizamos na nossa culinária. Vocês devem observar, frasco de vinagre deve ter em torno de 4,5% de ácido acético. Esse nome acético vem do latim acetum, que é o vinagre. Outro ácido comum é o que tem 3 átomos de carbono, conhecido como propiônico. Esse nome vem do grego, protos, quer dizer o primeiro, pion é gordura. Por quê? Porque os ácidos carboxílicos de cadeia longa são constituintes de gorduras e óleos vegetais. E na medida em que ele começa a ter uma cadeia maior, ele começa a ser menos hidrofílico e mais lipofílico. Então, propiônico vem de protos, quer dizer o primeiro que começa a ter essas propriedades de gordura, tá? Ou seja, ser lipofílico. O próximo ácido carboxílico tem 4 átomos de carbono, conhecido genericamente com o nome de butírico, do latim butyrum, quer dizer manteiga. É um ácido comum encontrado na manteiga. Tá? É um ácido graxo, mas de cadeia curta. O próximo ácido tem 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, é chamado de ácido valérico. Ele foi obtido originalmente da planta Valeriana officinalis, tá? Então, origem aqui também é associada a um vegetal aqui. O próximo, com 6 átomos de carbonos, você tem o CH3, CH2 4 vezes, com mais o grupo carboxy, 6. Chamado de ácido caproico. Do latim caper é cabra, tá? Então, o cheiro de cabra, por exemplo, é em parte devido à produção por esses seres dessa substância que é o ácido caproico. Aqui eu ponho um asterisco aqui e chamo a atenção do seguinte: os nomes caproico, caprílico e cáprico são para ácidos monocarboxílicos contendo 6, que é o caproico, o caprílico 8 e o cáprico 10 átomos de carbono. Eles não são mais recomendados pela IUPAC, tá? Esses nomes são comuns, vocês vão pegar os livros, vão pegar a literatura, vão encontrar esses nomes, caproico, caprílico, cáprico, mas a IUPAC não recomenda. Como eu sempre chamo a atenção, e nós falaremos no próximo vídeo sobre as nomenclaturas, os vários sistemas de nomenclatura para ácidos carboxílicos, de acordo com as regras da IUPAC, ao longo de mais de um século, a IUPAC vem alterando regras, propondo modernização nas regras, e numa das últimas recomendações, não se recomenda o uso desses termos, caproico, caprílico e cáprico, mas é importante que a gente saiba, porque nós encontraremos isso ao longo, ao lermos a literatura, tá certo? Sejam livros, sejam artigos. Chegamos ao fim desse vídeo introdutório sobre ácido carboxílico. Nós agradecemos aos doutores Alberto de Oliveira, Federal de Uberlândia, Claudinei Filomeno, IFES de Vila Velha, Espírito Santo, e Alson Alvarenga, da Universidade de Viçosa. Mais informações sobre ácidos carboxílicos vocês encontram nessa referência 1 e sobre a nomenclatura nas referências 2 e 3. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Se o vídeo foi útil para você, peço que recomende para os seus amigos, tá? E não perca a parte 2, onde nós trataremos da nomenclatura. Até a próxima, muito obrigado.